Bom dia, queridos. Eu acho que eu posso ficar aqui. Posso? Para ficar mais pertinho de vocês. Eu estou muito feliz em poder estar com vocês, em poder revê-los. É uma alegria muito grande. Sou filho de São Caetano e também filho dessa igreja. Então é sempre uma alegria muito grande poder revê-los. Eu fico até emocionado. Porque quando eu venho para São Caetano e para as igrejas de São Caetano, eu começo a me lembrar de muitas coisas importantes. E quando vejo algumas pessoas que foram importantes na minha vida, aí eu me reporto a momentos felizes, importantes, marcantes, e não tem como não conter a emoção. Então, vocês são muito queridos. Essa igreja é muito querida. Eu agradeço o Oscar, a esposa, são sempre muito carinhosos, cuidadosos, nos convidando para estar aqui. Não consegui atender alguns convites. Hoje eu vim no convite do Sérgio, a esposa. O Sérgio, um amigo querido também. Já me convidou várias vezes e eu não consegui atender o convite. Então, não vim no seu convite, Oscar, vim no do Sérgio. Hoje a responsabilidade é dele. Então eu peço que vocês tenham misericórdia dele no término desse culto, como o Oscar disse. Ok? Eu agradeço também porque essa igreja é a igreja que acolhe a minha mãe. A minha mãe está ali, olha, é a Dona Maria Gente Fina, a mulher que faz o melhor feijão do mundo, só comendo para saber. E ao lado dela está o meu irmão, o Francisco, um irmão querido, sou apaixonado por ele. Ele é 2 anos mais velho do que eu apanhei muito dele, mas isso não vem ao caso agora. Estou com a minha esposa ali em cima, a Renata, também filha de São Caetano, da igreja desta cidade. A minha cunhada Lenita frequenta aqui com o Paulo Rogério. Meus 2 sobrinhos, o Paulinho e a Carlinha, frequentam aqui também. Eu vim acompanhado do meu ancião querido lá da Igreja Central, paulistana, o Alex, um braço direito meu, está com a Joyce e também com a filhinha Lala, uma família que sou apaixonado também. Hoje pela manhã eles já perguntaram, você vem para a igreja? E hoje é o meu primeiro dia de férias. Eu disse, eu vou para a igreja com vocês. Qual igreja? São Caetano. E eles me deram uma carona, porque nós viríamos de metrô para cá. Não temos carro. E eu agradeço essa família querida que está aqui comigo. A Dai, a minha cunhada querida, que também frequenta aqui. A Dai é a minha irmã mais nova, que eu não tive. Então tenho um carinho de irmão por ela. Não chora não. Se não choro também. É muito querida. Deixa eu ver quem mais. Como o tema dessa manhã tem a ver com uma retrospectiva, então eu vejo ali a Rita, com quem eu tive o privilégio de servir na igreja da Vila Gerte, e o irmão Pedro, que na ocasião foi o ancião da Vila Gerte, no início da minha carreira cristã, e foi um conselheiro muito querido. Olha o Wilson aqui. O Wilson foi meu aluno nas minhas classes bíblicas. Antes do meu batismo, eu já tinha classes bíblicas. Eu sempre fui apaixonado pelo ensino, e o Wilson me ensinou muita coisa ali na classe bíblica. E eu tenho ali a Carlinha. A Carlinha sabe muito sobre a minha vida. Nós estudamos o ensino fundamental e médio juntos. Então é uma amizade de mais de 30 anos. Denunciei a nossa idade aqui, Carlinha. Mas a gente não parece a idade que tem. Parece que nós temos a mesma idade lá do ensino médio, não é? Nos separamos quando eu fui convidado a se retirar da escola. Para não falar expulso. Mas aí nos reencontramos aqui na igreja de São Caetano e voltamos a ter contato. A Carlinha é uma amiga muito querida e que sabe muito das minhas travessuras. Imagine, da primeira série até, acho que a 7ª série nós estudamos juntos. É muita coisa, né? Que bom. Eu tenho muitos outros amigos aqui, o Ivica. São muitas pessoas que eu conheço e que amo muito. E estou muito feliz de poder revê-los. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza? Se me esqueci de alguém, me perdoe. Mas poderia citar o nome de todos e ocuparia todo o tempo do culto. A Epístola aos Filipenses,
é uma epístola que me atrai a atenção. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, respeitando o tema de cada uma das partes dela. Não costumo pregar sermões temáticos, porque geralmente um sermão temático é fruto da imaginação do pregador. O sermão temático é o sermão em que o pregador ele pensa num tema e ele busca, diante desse tema, argumentos bíblicos. É uma boa forma de apresentar a Bíblia, tem o seu lugar e o seu espaço, mas eu gosto muito da exposição bíblica, do sermão bíblico, em que o tema é bíblico, a argumentação é bíblica, a tese é bíblica, tudo sai da Bíblia, não da cabeça do pregador. Mas em todo sermão expositivo, em todo sermão bíblico, nós podemos sugerir um título. Então eu sugeri um título a essa mensagem, com base na epístola aos Filipenses, que leva o seguinte nome: com a retrospectiva correta, teremos um introspectivo possível ou sincero e uma prospectiva possível. E eu quero explicar isso em detalhes para vocês, com base no capítulo 3. Mas antes, permitam-me dar um cenário geral dessa epístola, e com ele você poderá estudar com mais propriedades as riquezas encontradas nessa epístola. Muitos autores de Filipenses, dessa carta, eles dizem que podemos entendê-la de duas maneiras. Alguns a chamam de a epístola das coisas excelentes, como realmente o é. Quando nós estudamos e analisamos essa epístola, percebemos que o apóstolo Paulo não está corrigindo ninguém, não está advertindo ninguém, mas apresentando coisas excelentes do Evangelho, da experiência cristã, da sua experiência com Cristo, da sua transformação em Cristo. São tesouros inesgotáveis que nós encontramos nessa epístola. Alguns a chamam de a epístola da alegria, como também realmente o é. Porque o apóstolo, em muitas passagens, ele apresenta essa palavra alegria, e a mais conhecida delas, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a ideia dessa epístola, ela é muito interessante. Gira em torno das coisas excelentes e também da palavra alegria, felicidade. Então pensei em falar algo que tenha a ver com alegria, felicidade e gratidão, porque nós estamos no primeiro sábado do ano e podemos então começar juntos com uma nova perspectiva, com um novo olhar, com novos sonhos ou com o verdadeiro sonho. Então, traçando um panorama de cada uma dessas passagens bíblicas e dos capítulos, quando nós estudamos o capítulo 1, nós encontramos um tema muito bem definido. E eu vou denominá-lo da seguinte maneira: quem tem a determinação do capítulo 1 de Filipenses é capaz de oferecer adoração, a verdadeira adoração. Então, se você tiver a determinação desse capítulo, o capítulo 1, leia com esse pensamento quando você estiver em sua casa. Com a ideia de determinação, é a palavra-chave desse capítulo. Então, certamente, você apresentará a verdadeira adoração. No capítulo 2, quem tem a submissão do capítulo 2, então atente-se para essa palavra quando você estudar esse capítulo em casa. Submissão é capaz de apresentar a verdadeira súplica a Deus. No capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos estudar, quem tem a disposição espiritual do capítulo 3 consegue oferecer ou consegue apresentar a verdadeira gratidão. E no capítulo 4, se você estiver folheando, você pode folhear comigo. Quem tem a segurança do capítulo 4
é capaz de vencer a ansiedade. Um dos males do nosso tempo. Então, realmente, essa epístola é uma epístola extraordinária, com uma riqueza insondável. E eu estive muito introspectivo nesses últimos dias da minha vida, porque eu venho planejando as minhas férias desde o dia 18 de dezembro e não tenho conseguido. Consegui, tecnicamente, sair hoje de férias. E todo pregador, em férias, ele prega a palavra. Vou tentar me desvencilhar de algumas atividades, mas da palavra de Deus a gente nunca tira férias. E então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque se não estivesse aqui, estaria em uma outra igreja, ouvindo. E quero dizer a vocês que eu preciso ouvir. Hoje eu estou precisando mais ouvir do que falar. Então eu vou tentar ressignificar algumas coisas. Enquanto eu estiver falando, eu vou me ouvindo. E geralmente assim eu faço quando estou pregando. Quando eu começo a pensar numa mensagem, a elaborar uma mensagem, um sermão, eu me coloco como o principal ouvinte dessa mensagem. A mensagem precisa fazer sentido primeiramente para mim. Precisa primeiro transformar a minha mente e o meu coração. E então eu tenho certeza que a partir disso, o Espírito Santo há de usar as minhas palavras, ideias, a construção das ideias, para buscar um sentido no coração dos meus ouvintes, na mente dos meus ouvintes. E como a palavra nunca volta vazia, Sérgio, eu tenho certeza que ninguém vai te condenar pelo culto de hoje. Não por ser eu o pregador, nem pelo conteúdo que apresento aqui, mas pelo poder da palavra de Deus, que é realmente extraordinária. Então vamos estudar o capítulo 3. Eu tenho certeza que você veio aqui para estudar a palavra de Deus. Estamos começando o ano, e começar o ano estudando a palavra de Deus é algo extraordinário. Eu rompi o ano com a minha igreja, fiz o culto da virada com a minha igreja, e ali nós passamos 1 hora estudando a Bíblia. Eu disse a eles, nós vamos terminar o ano estudando a Bíblia e começar o ano estudando a Bíblia. Vocês vieram aqui para estudar a Bíblia. E eu gosto de estudar a Bíblia. A minha paixão ministerial é o ensino. E ninguém consegue ensinar em 15 minutos. Eu tenho certeza que existem muitos professores aqui. E os professores gostam de tempo para ensinar e elaborar ideias. Então acompanhem comigo. Nós vamos ler bastante aqui da Bíblia e compreender esse capítulo maravilhoso que tem como tema: aquele que tem a disposição espiritual do capítulo 3 apresenta a verdadeira gratidão. Diz assim no início, verso 1: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alguns sugerem que o apóstolo Paulo havia concluído a epístola aos Filipenses naquilo que nós conhecemos como capítulo 1 e 2. E lembrando-se de algo a mais que deveria ser escrito aos Filipenses, ele retoma e começa a escrever o capítulo 3. Eu particularmente não concordo com esse pensamento. Eu sou mais voltado a um segundo pensamento de estudiosos que dizem que o apóstolo Paulo ele queria ratificar as suas ideias. E por isso ele diz as mesmas coisas. É até um pouco redundante nas suas informações. E ele segue dizendo assim: acautelai-vos dos cães. Tenham cuidado dos cães. Novamente ele repete: dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Ele começa dizendo aqui: tomem cuidado com os cães. Tomem cuidado com os falsos obreiros. Geralmente os falsos obreiros estavam envolvidos com o ensino. E naturalmente, como falsos, ensinavam coisas falsas. Ele estava se referindo aqui aos judaizantes. Ele está se referindo à sua experiência vivida na Galácia. Na situação em que os falsos mestres, os falsos obreiros, ensinavam
a salvação, sim, pela fé, mas pelos méritos da obra. E nós conhecemos muito bem esse tema. Estudamos, algum tempo atrás, uma lição da escola sabatina sobre essa epístola maravilhosa. E como os judaizantes chamavam os gentis de cães, então o apóstolo Paulo usa a mesma palavra para se referir a eles. Cuidado com os judaizantes, os cães. Ele se vale desse símbolo, desse animal que era tido como repugnante para a ortodoxia judaica. Eles não aceitavam, porque o cão era um animal carniceiro, que comia carniça, rolava na carniça, e também, de certa forma, era o animal que mordia o calcanhar de Paulo e o seguia de um lado para o outro, atrapalhando o seu ministério, impedindo o seu ministério. Então o apóstolo Paulo faz menção a isso. Veja que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma retrospectiva de algo já vivido no passado com esses falsos mestres. E no verso 3 ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nós é que somos a circuncisão. Que coragem! O apóstolo Paulo ele se apresenta sempre como um homem muito corajoso. Alguns o entendem como arrogante, prepotente, não. Mas era um homem sincero. Ele praticava a verdadeira humildade. E todos nós sabemos que a verdadeira humildade é o reconhecimento daquilo que realmente somos. Fora isso, é falsa modéstia. O apóstolo Paulo nunca se apresentou como um homem falsamente modesto, mas sempre como um homem humilde, reconhecendo quem ele era, um homem autêntico, sincero. E ele diz: nós é que somos a verdadeira circuncisão. Incrível. Agora ele vai para um outro cenário. Ele começa a fazer uma retrospectiva da sua vida, e todos nós sabemos que retrospectiva é o lançar dos olhos para o que ficou para trás. Vem do latim retrospectare, que é se concentrar e examinar o futuro, o passado, aquilo que você viveu no passado, diante das coisas vividas ou diante da sua própria experiência. Isso é uma retrospectiva muito utilizada no término de cada ano. E é por isso que estou falando sobre isso. Você certamente assistiu em algum programa de televisão a retrospectiva 2018. Ali os jornalistas, os comunicadores tentam trazer as principais situações vividas pelo país ou por uma família em alguma situação do ano, aquilo que foi marcante. As retrospectivas, elas sempre giram em torno das coisas, dos lugares e das situações. E elas se esquecem que o alvo de uma verdadeira retrospectiva deveria ser a pessoa, não as coisas e as situações vividas. A pessoa deveria se colocar como objeto principal de uma retrospectiva. E então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, ele nos ensina como fazer a verdadeira retrospectiva da vida, que na verdade é uma autoanálise da vida. E de certa forma o apóstolo Paulo faz uma retrospectiva de maneira bem introspectiva. E o que seria a introspectiva? Seria uma reflexão, uma autoanálise profunda de si mesmo. Do ponto de vista da filosofia, uma introspectiva é apenas uma autoanálise da mente. E a partir daí, você tira algumas conclusões. Mas uma introspectiva do ponto de vista espiritual é uma autoinvestigação profunda dos pensamentos e das emoções que te levam a uma experiência mais profunda, próxima com Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta uma
retrospectiva num formato de introspecção. Eu sou muito analítico, eu sou muito introspectivo. E às vezes, até quando estou na plataforma lá na igreja, hoje não mais, porque são 8 anos com a minha igreja e convivendo com eles, mas no início da minha carreira cristã, na Igreja Central Paulistana, os irmãos me perguntavam: Adriano, você está preocupado com algum problema? Porque eu sempre estava com a testa enrugada. Sempre compenetrado naquilo que eu ia fazer. É possível que vocês já tenham me visto dessa maneira. Introspectivo, com a testa enrugada, sempre muito reflexivo, fazendo muitas reflexões. Então, esse capítulo, ele fala muito ao meu coração. Isso não quer dizer que a pessoa que não seja introspectiva não possa fazê-lo. Principalmente tratando-se de um início de ano. Fazer uma verdadeira introspecção pode fazer toda a diferença na sua prospecção. E o que seria uma prospecção? Seria um olhar possível para o futuro. E nós, seres humanos, você sabe muito bem disso, não conseguimos enxergar um palmo à frente do rosto do que se refere ao futuro. Você consegue? Quantos planos você fez em 2018, no início de 2018? E quantos deles deu certo? Eu fiz muitos. Pensando em 2018, eu fiz muitos planos, entre eles as minhas férias no dia 18. Deu certo? Não deu. Porque o coração do homem, ele faz planos. Mas como vai acontecer mesmo, depende de muitos fatores, principalmente de Deus. Não é assim? Você crê dessa maneira? Eu creio. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai ensinar a verdadeira retrospectiva para uma introspecção verdadeira com possíveis prospectivas. Ou com uma prospectiva possível. Você quer acertar em relação ao futuro em 2019? Aqui está a chave. Nós vamos conhecer juntos. Eu estou experimentando e ressignificando essa ideia em minha vida, porque eu cansei de fazer planos e eles darem errado. Mas existe um plano aqui, que é possível, verdadeiro, ele dá certo. E além do mais, ele nos dá percepções, impressões corretas, porque essas percepções e impressões, elas vêm do alto, do Espírito Santo. E com elas nós conseguimos então enxergar um pouquinho mais do que um palmo à frente do nosso rosto. Vamos lá? Veja a retrospectiva do apóstolo Paulo. Ele diz assim, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha que coragem! Que homem autêntico! Ele se reporta a todos os seus ouvintes e leitores e diz, diante de todos vocês, se vocês acham que podem confiar na carne, nas obras das mãos, eu ainda mais do que todos vocês, em todos os tempos, em todos os lugares. Ele está fazendo uma retrospectiva, e agora de maneira muito clara ele começa. Acompanhem comigo. Circuncidado ao 8º dia. Veja porque ele se gaba de ser o melhor. Ele está se referindo aqui à aliança abrâmica. Ele fazia parte da aliança abrâmica e por isso fora circuncidado ao 8º dia. Diz, da linhagem de Israel. Ele era um descendente de Jacó. Pararam para pensar? Da tribo de Benjamim, ele era um benjamita. Ele era filho do filho mais querido de Jacó e Raquel. Filho de Raquel. Benjamim e José. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. E ele diz aqui, hebreu de hebreus. Ele se refere aqui à sua herança.
genética. Ele diz, olha, não existe mescla na minha origem. Eu sou um hebreu puro. É claro que ele pode se gabar muito mais do que eu. Imagine só, a maioria de nós, nascidos aqui em São Caetano, somos descendentes de italiano, não é? Então eu tenho meu avô italiano, o meu bisavô italiano, vieram para cá, fugindo da guerra, só que a minha avó, com 9 anos de idade, espanhola, conheceu meu avô aqui em São Caetano. Então imagine o que deu, casamento de italiano com espanhol. Italiano já é difícil, imagine casado com uma espanhola. A minha mãe é descendente de portugueses e afrodescendentes. A minha mãe é branquinha. A mãe da minha mãe era branquinha, mas o meu avô materno era negro. Dá para imaginar a mistura que tem aqui? O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu sou de sangue puro, sem mescla. Vocês querem se gabar de alguma coisa? Ele vai fazendo uma retrospectiva. Olha só o que mais ele diz aqui. Quanto à lei, fariseu. Ele estava dizendo assim, eu sou um entusiasta, um homem que aprecia, obedece à lei. Verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Perseguia a igreja, mas de maneira sincera. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Notaram aí a palavra? Um homem irrepreensível, um homem que não erra, um homem obediente às leis. Um homem que ninguém consegue corrigir, um homem perfeito naquilo que se propõe a fazer, naquilo que ele crê e se propõe a fazer, ele faz com perfeição. E é por isso que nós somos muito injustos com os fariseus. Principalmente com os hipócritas. Porque quando nós queremos nos referir aos hipócritas, nós os chamamos de fariseus. Não podemos fazer isso. Porque os fariseus eram homens sinceros, eram homens obedientes, eram homens diligentes, autênticos. O apóstolo Paulo era assim. Veja que ele vai fazer uma retrospectiva da vida. Mas no verso 7, o apóstolo Paulo, que é o rei das conjunções adversativas, e você vai perceber isso em todas as suas epístolas, ele apresenta um conceito retórico e ele sempre usa uma conjunção adversativa. A ideia do apóstolo Paulo é sempre desmontar aquilo que é valoroso para o homem, aquilo que é incrível, aquilo que traz status, aquilo que é importante para certa sociedade. O apóstolo Paulo ele sempre desmonta com uma ideia adversativa. Sempre. Leia assim as cartas dele. Aí você vai perceber. E no verso 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa do quê? De Cristo. Aí vem aqui a introspecção. A mais profunda introspecção. Uma autoanálise perfeita. Por isso que Sócrates concluiu muito bem, e por isso gosto muito de filosofia, ele disse, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Não é digna de ser vivida. Ocorre que a maneira natural de enxergar o mundo, a cosmovisão naturalista, ela não aceita o autoanálise. Rejeita uma autoanálise. E não consegue. Mas a cosmovisão cristã espiritual, ela aceita o autoanálise, uma autoanálise. E com isso conseguimos uma introspecção profunda e verdadeira das Escrituras. O que você consegue enxergar quando você lê essas qualidades de Paulo de maneira retrospectiva? O apóstolo Paulo ele tinha uma intenção aqui. Ele começa a apresentar aos seus leitores, aos seus ouvintes, aquilo que a sua comunidade, a sua cultura mais tinha como valoroso. Ele apresenta os maiores valores de um ser humano em seus dias. E a minha pergunta a você e a mim mesmo, o que você tem de valoroso? Se você fosse fazer uma retrospectiva da sua vida, quais seriam as coisas valorosas que você colocaria como importantes,
como fundamentais. O apóstolo Paulo, ele não coloca aqui coisas. Veja que ele não coloca aqui a casa em que ele morava, mesmo porque ele não tinha. Mas talvez em nossos dias, para se dar um certo status, uma certa pompa para a pessoa, quando se pergunta sobre a vida, sobre a retrospectiva de vida, a pessoa começa a desenhar aquilo que ele tem como valoroso. E aí entra a casa que ele possui, entra o carro que ele tem, as viagens que ele faz, os amigos pomposos com quem ele anda. O apóstolo Paulo tem tudo isso como nada. Primeiro, que ele valoriza algumas coisas que tinham a ver com a sua vida, com o seu currículo, e mesmo assim, quando ele as expõe, ele diz que por Cristo, todas elas são o quê? Perda. O que você colocaria como valoroso através de uma retrospectiva? Você colocaria as coisas? Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem, justamente para nos incomodar. Uma retrospectiva verdadeira, ou uma retrospectiva correta, vai nos levar a uma introspecção verdadeira. E por que uma introspecção verdadeira? Porque muitas pessoas vivem incorretamente do ponto de vista da introspectiva. Pensam muito, refletem muito em coisas fúteis. Perdem muito tempo em coisas desse mundo, dessa terra, que são transitórias, que são passageiras, que vão acabar e que vão virar pó. É muito comum as pessoas fazerem uma retrospectiva e quando partem para a prospectiva, começam a pensar, 2019 é o ano que eu compro o meu carro, é o ano que eu compro a minha moto, é o ano que eu mudo de casa, é o ano que eu vou fazer aquela viagem dos sonhos. É o ano que eu vou conseguir entrar numa outra universidade, fazer uma pós-graduação. E começam a fazer uma prospecção do futuro em torno das coisas. Tem algum mal nisso? Não tem. Não tem nenhum mal nisso. E eu não vim dizer a vocês que existe algum mal nisso. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a planejar a vida, a planejar o futuro. O problema é como nós a fazemos. O apóstolo Paulo nos ensina como fazê-la. Quando nós desenhamos o futuro, imaginamos o futuro e temos a principal prospecção em nossa mente, em nosso planejamento escrito, então todas as outras coisas se acrescentam. E é onde eu quero chegar aqui com vocês. Olha o que ele continua dizendo aí, queridos. Acompanhem comigo. Verso 7, que eu já acabei de ler. Verso 8. Ele repete, ele vai dar ênfase. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para o quê? Para o quê? Para ganhar a Cristo. 2 vezes ele apresenta a palavra perda. E para não ser tão redundante e para ser enfático na sua ideia, em sua tese, ele diz, considero como refúgio. E na língua portuguesa, nós encontramos muitas vezes algumas traduções muito tímidas da palavra do grego original. Essa palavra refúgio, provavelmente vocês a conheçam, já tenham ouvido, mas a palavra aqui, bem traduzida, seria esterco. O apóstolo Paulo, quando ele faz uma retrospectiva daquilo que era valoroso para a humanidade, para a sua cultura, ele diz, considero tudo como esterco quando eu comparo a sublimidade do conhecimento de Cristo. É a mesma coisa que nada. Se fosse Salomão falando, ele diria, vaidade de vaidade. Tudo vaidade. Veja como a Bíblia é harmônica. O conceito de Paulo em harmonia com a ideia, com as reflexões mais profundas de Salomão.
muito bem alinhados. Todas as personagens bíblicas, todas elas. Não encontramos contradição. Então ele nos apresenta essa ideia. O que é valoroso para você? O que você considera como importante? Todas essas coisas são a mesma coisa que nada. E por que eu estou extremamente introspectivo? Eu estou introspectivo porque eu não saí de férias, porque o meu primo irmão, que mora a 2 quadras daqui, ele está internado somente aguardando a morte. 50 anos de idade. Um primo irmão. E vocês conhecem bem essa expressão, primo irmão. É um primo com quem você viveu toda a vida. Nascemos no mesmo quintal, moramos no mesmo quintal, um na casa do outro, um comendo a comida do outro, fazendo tudo. Bem próximo. Há 2 noites atrás, passei com ele. Hoje passarei mais uma noite, já está inconsciente. E a gente percebendo, a cada dia do prognóstico do médico, que era de 1 mês, ele definhando, perdendo algumas funções, e a gente vai sentindo e pensando, o que vale a vida? O que é a vida? Qual é o sentido da vida? Pelo que lutamos, pelo que vivemos. Mas eu me recuperei bastante, porque após o prognóstico do médico de 30 dias, mesmo nas minhas atividades na Igreja Central, eu vim praticamente todos os dias aqui para São Caetano, arrumei um horário, na madrugada, à tarde, pela manhã, para ter um contato com esse meu primo. Esse meu primo já presenciou um milagre na sua vida há 14 anos atrás. Deus deu a ele 14 anos a mais de vida, até esse prognóstico. E a nossa casa, onde minha mãe mora, o meu irmão, aqui na Guia Lopes, pertinho, é uma casa com 3 irmãos que moram no mesmo quintal. A família está toda ali. Uma família muito junta. E na casa desse meu primo, por conta da doença dele, sempre uma movimentação muito grande de pessoas. E o irmão dele, que é meu primo irmão também, ele estava nessa ocasião e eu disse assim, eu preciso que você me ajude. Eu preciso ter um momento a sós com ele, uma conversa com ele. Porque, por vários motivos, por ser uma família cética, uma família de céticos, a minha formação foi uma formação para não acreditar em Deus. Mas impossível, depois de conhecê-lo, não amá-lo. E eu tive esse privilégio de conhecer a Cristo e amá-lo. Mas nunca tive muitas aberturas com a minha família. E sempre muito discreto, nunca cheguei como um pregador naquele quintal. Mas sempre fui convidado, porque quando alguém da minha família está em crise, aí eles se lembram do Adriano, o Zé Bíblia, o cristão. E aí pedem conselhos. Mas fora isso, eu não tinha muita abertura. E então eu pedi para esse meu outro primo irmão que eu pudesse ter um tempo a sós com ele, um momento sozinho. E ele conseguiu. E fechou a porta do quarto e eu fiquei com ele. Ele já tinha perdido os movimentos. Ele fez uma operação, uma retirada de um tumor da laringe, da faringe, perdeu a fala. Nós compramos um aparelhinho para que ele pudesse falar, para ter qualidade de vida. Mas no prognóstico, uma metástase que pegou o pulmão e toda a cabeça. Mas eu consegui ele ainda num momento de lucidez. Eu precisava conversar com ele sobre o real sentido da vida, sobre o seu sofrimento, a sua dor. E fiz uma retrospectiva com ele, falando sobre os 15 anos de muita misericórdia que Deus deu a ele. Porque, de acordo com os médicos, de 15 anos atrás, num acidente sofrido, já era para ele ter morrido. A família toda presenciou um grande milagre. E eu comecei a narrar esses fatos com ele. E eu disse assim, olha, você não sabe do que eu vou te falar agora. Você não tem ideia, porque você estava em coma há 15 anos atrás. Mas quando eu cheguei na sua casa, depois do hospital, estava o seu pai, sua mãe, seu irmão, os meus tios. A família toda estava reunida na sala. E quando eu cheguei, me pediram uma oração. Há 15 anos atrás. E eu disse, tudo bem, vamos orar. Vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar. E a minha oração foi a seguinte. Senhor, tu não precisas me provar mais nada, porque eu já creio e sei que o Senhor é Deus. Ainda que nada mais aconteça na minha vida, ainda que tudo dê errado na minha vida, a partir de aqui, o Senhor já provou que é Deus, eu não me largo de ti por nada. E a minha família é testemunha disso. Eu nunca larguei a Cristo depois que eu conheci. Nunca.
Nunca deixei de ir na igreja. Eu nunca perdi um culto. Eu nunca deixei de ler a Bíblia e de falar com Deus. Mesmo diante dos desafios e dos problemas. Eu nunca. E eu falei isso na oração. Mas eu disse assim, Senhor, mas diante de Ti, porque és a minha testemunha, tem aqui os meus familiares. Eles são céticos, eles não acreditam em Ti. E porque viram que a ciência, a medicina não tem mais recursos para curar o meu primo, eles estão pedindo uma oração. Não precisas provar nada para mim, mas mostra para ele que o Senhor é Deus. Dá a eles essa demonstração. E para surpresa de todos, mais 15 anos de vida. Algo incrível. Os médicos, quando eu fui buscá-lo no hospital, disseram, um milagre aconteceu. E queridos, eu vou descer aqui e atrapalhar essa filmagem aqui para ficar mais pertinho de vocês. Deus, Ele se manifesta através dos milagres. E eu imagino quantos milagres espirituais Deus já não fez na sua vida. Eu imagino. E as pessoas muitas vezes vão buscando as coisas. E então, quando eu contei isso para ele, eu disse, e você, que não estava nessa oração, você acredita em Deus? E ele disse, eu acredito. Ah, você acredita? Então eu vou fazer um apelo a você agora. Você aceita Jesus como seu Salvador? Aí ele colocou o aparelhinho aqui, na voz robotizada, ele disse, eu aceito. E eu disse, vou fazer uma oração agora. Quando eu interromper essa oração, você começa a fazer a sua oração. Você não corou, você não sabe orar. Mas fale como você estivesse conversando com um amigo. Diga o seguinte para Deus, Senhor, eu já fiz algumas coisas erradas, eu me arrependo dessas coisas erradas e lhe peço perdão. O Senhor pode me perdoar? E se o Senhor pode me perdoar, eu sei que o Senhor também pode me curar, se assim o quiser. Mas se o Senhor não quiser, eu só quero o perdão. Quero o perdão do Senhor. E quando eu fiz o silêncio, certamente ele estava orando. Aí eu terminei com a terceira parte dessa oração. Quando eu abri os olhos, ele estava chorando. E eu me mantive firme ali. Me despedi dele, dei um abraço nele e saí correndo. E quando eu saí correndo, eu desabei em lágrimas. Mas feliz. Veja, feliz. Porque o meu primo irmão aceitou aquilo que importa, aquilo que é valoroso. E então eu comecei a enxergar essa situação de outra maneira. Aquilo que era aterrorizante para mim, que me trazia desconforto, insegurança, de ter a impressão ou a possibilidade de não viver eternamente com ele, me trazia muita angústia. E por isso todos os dias aqui em São Caetano, era essa oportunidade que eu precisava ter com ele. É incrível, queridos, que depois desse momento, ele começou a ter a cognição afetada, começou a delirar, começou a ter outros problemas e agora encontra-se internado com morfina. Tamanha dor que ele sente. Mas eu estou tranquilo. A minha oração agora não é mais para que Deus o cure. A minha oração é para que Deus dê a ele o descanso. Porque eu estou tranquilo. Eu vou me encontrar com meu primo irmão na eternidade. O que realmente importa? Qual é o real sentido da vida? O que realmente é valoroso para você? São as coisas ou as pessoas? Alguns colocam as coisas como mais importantes do que as pessoas. Mas as pessoas sempre são mais importantes do que as coisas. Mas quando narram a retrospectiva da vida, sempre as malditas coisas aparecem no nosso discurso. Poucas vezes nós mesmos, ou as pessoas que nós mais amamos, aparecem em nosso discurso. O apóstolo Paulo continua. O Oscar e o Sérgio disseram assim, pastor, não tem tempo aqui para acabar. 3 anos que nós não convidamos, não vou acabar agora. O verso 9 ele diz assim, olha. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Ele faz um contraste. Ele diz, tudo aquilo que eu valorizava como obras das minhas mãos, qualidades dos meus dons,
Isso eu tenho como refúgio, porque agora eu percebi que existem outras coisas valorosas. Ele vai contrastar aqui as coisas que são tangíveis e as coisas que são intangíveis. Ele muda completamente o panorama da sua vida. Primeiro ele considerava as coisas que eram palpáveis, que trazia a ele com segurança, tranquilidade, conforto, as coisas concretas. E agora ele passa para as coisas intangíveis, as coisas espirituais, que muitas vezes nós não conseguimos ver. Principalmente quando passamos por algum desafio, alguma luta, não conseguimos ver o mundo espiritual. Só conseguimos ver aquilo que é concreto. Naturalmente, a nossa mente é voltada para isso. Verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Verso 11. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual é o panorama de Paulo agora? A perspectiva de Paulo agora é uma só. Ter a certeza de um dia ressuscitar em Cristo. A pergunta que nos vem à mente quando nós consideramos uma retrospectiva como essa, com tamanha introspecção de uma autoanálise, é a seguinte: como um homem tão sincero como o apóstolo Paulo conseguiu reconhecer os seus próprios erros? Simples. Ele deixou de olhar para o mundo externo e passou a olhar para o mundo interno, para a sua própria vida. E quando ele fez isso, ele conseguiu enxergar quais são as coisas realmente valorosas, as coisas que realmente importam. E ele percebeu que todas as coisas dessa terra são fúteis, quando comparadas à sublimidade do amor de Cristo. Quando você lê os livros de autoajuda, e os livros de autoajuda são importantes, eles possuem o seu lugar na biblioteca. Eu os leio também. Mas você vai perceber que nos livros de autoajuda, vocês encontram lá 10 dicas para o amor, 10 dicas para a felicidade, 30 dias para começar a viver, 5 dias com... E isso chama a atenção dos leitores, isso vende. E muitos desses livros nem apresentam essas dicas, eles colocam no prefácio justamente para atrair esse público, porque nós somos atraídos por essas ideias de dicas e de estratégias e de recomendações de vida para se ter felicidade, para viver de maneira diferente. Só que você não encontra essa estratégia na Bíblia. Isso é incrível. Você não encontra essa ideia de dicas na Bíblia. 10 dicas, 20 mil dicas. Quando você lê a Bíblia, você encontra uma, quando muito 2. Ela é muito clara. E de tudo isso que eu falei, do ponto de vista da retrospectiva, eu quero que você grave o que eu vou falar agora. Que é uma dica. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz no verso 2, no verso 12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Parece que ele está reclamando do seu passado, está insatisfeito, mas não. Nada é tão bom que não possa melhorar. Na ideia dele, eu quero melhorar, eu quero avançar. Por isso que na primeira parte desse capítulo, a palavra-chave é o quê? Considerar. E agora na segunda parte, a partir do versículo 12, a palavra-chave é o quê? Prosseguir. E ele vai dizer assim, olha, outra conjunção adversativa. Mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13, atente-se para isso. E saia com essa informação daqui, que é ela que interessa para o nosso ano de 2019. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas quantas coisas ele faz? Uma coisa faço, apenas uma coisa, uma dica para a felicidade, uma dica para a gratidão, uma dica para um planejamento estratégico, uma só.
Você consegue gravar 10 dicas? Você consegue gravar 20.000 dicas, como nós encontramos nesses livros de autoajuda? Nós o lemos, quando terminamos ele, conseguimos decorar 1 ou 2 dicas. É assim que acontece. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, uma coisa eu faço, quando eu considero de maneira verdadeira, retrospectiva, valorizando as coisas que eram importantes para a sociedade. Agora, uma coisa eu faço. Ele diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando você faz uma retrospectiva verdadeira da vida, você vai chegar a uma introspecção. E nessa introspecção você vai precisar tomar uma decisão, deixar algumas coisas para trás. A primeira delas que eu sugiro a vocês é se perdoar. Se você errou em 2018, fez alguma coisa errada, qual o problema? Aquele que não errou em 2018, que me atire a primeira pedra. Eis que diante de vocês está o que talvez tenha mais errado em 2018. Como disse o apóstolo Paulo, o principal de todos. E ele não era tão pecador assim como acabamos de ver. Mas o autoconhecimento é tudo. Se você errou em 2018, uma só coisa você precisa fazer. Se perdoe, esqueça o que você fez de errado. Se alguma coisa não deu certo no seu planejamento, não se frustre. Já foi, passou. Esqueça. Esqueça. Não fique remoendo. Não deixe essa carga extremamente pesada acabar com seus ombros. Deixe-a no lugar onde ela deve ser deixada. Esqueça-se do passado. Mas quando ele fala do passado, ele tem a ideia passado, presente e futuro. Ele diz, avanço. E na ideia do grego original, é ponte linear, não tem o nosso gerúndio. Então ele estava dizendo, eu avanço. A ideia do grego é avançando, avançando naquilo que você vai conquistando. Mas aquilo que você vai conquistando do ponto de vista material ou espiritual? Espiritual. No planejamento do apóstolo Paulo agora, as coisas que mais importavam eram as coisas espirituais, relacionamento com Deus. E eu não vim dizer aqui que você não deve planejar a melhor casa, a melhor viagem, as melhores diversões, o melhor carro, nada disso, você deve conquistá-las e você merece todas elas. Mas no seu planejamento, o que precisa existir é Deus em primeiro lugar. É conhecer mais a Deus, a sublimidade do conhecimento de Deus. Foi por isso que Cristo disse no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Olha a ideia de um planejamento verdadeiro para 2019. Deus em primeiro lugar, conhecimento da sublimidade de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo toma uma mente cristocêntrica como essa e dá as melhores impressões, as melhores percepções para se elaborar um planejamento possível, plausível, de algo que realmente pode acontecer na sua vida em 2019. Mas eu garanto a você, uma coisa eu tenho certeza que você pode, e que não pode dar errado se você tomar a decisão, é de conhecer a Cristo, de estar perto de Cristo, de amar mais a Cristo, de tê-lo como personagem central da sua vida. E finalizando essa mensagem, eu poderia falar muito mais, mas não tenho tempo. O tempo, ele sempre é um inimigo do mensageiro. Ele diz assim: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Olha que apelo agressivo que ele faz agora. Se porventura pensamos de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. E esclarecerá. Que apelo agressivo, ele diz assim, olha, todos nós que somos perfeitos pensamos assim.
como disse a vocês, o tema não saiu da minha cabeça. A argumentação não saiu da minha cabeça. A tese não saiu da minha cabeça. Essa é uma mensagem bíblica. Então o apelo é agressivo. Nós que somos perfeitos e que pensamos dessa maneira, ou pensamos dessa maneira daqui para frente, recebemos a compreensão do Espírito. Todavia, se vocês ainda não compreenderam ou não chegaram nessa conclusão, então Deus há de esclarecer. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo ele descreve a disposição espiritual. E perceba se não é verdadeiro esse tema. Aqueles que têm a disposição espiritual do capítulo 3 conseguem agradecer. Veja se não é verdadeiro esse tema. E por que conseguem agradecer? Ainda que tudo tenha dado errado. Ainda que você tenha, como eu, um primo irmão, aguardando apenas a morte, ainda assim você consegue apresentar a Deus a verdadeira gratidão. Sabe por quê? Porque a perspectiva é espiritual, não material. Quando nossa perspectiva, quando a energia da nossa mente está voltada para as coisas e elas dão erradas, como é que vamos agradecer alguma coisa? Então tenho certeza que falo com pessoas e tenho certeza que todos vocês viveram alguma frustração em 2018. De algo que não deu certo, de um relacionamento difícil, da própria luta espiritual. Tenho certeza. Mas quando Cristo é o centro da sua retrospectiva, da sua introspectiva e da sua prospectiva, então eu sei que você pode agradecer a Deus assim como eu posso agradecer. Estou sem férias, com um primo em estado terminal, mas estou com o coração cheio de gratidão a oferecer a Deus. Porque o olhar é espiritual. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço muito ao convite e a atenção. Espero poder voltar um dia, se o pessoal deixar, né, Sérgio? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês. Deus abençoe.